Olá, benditos! Passou-se um ano desde que os amonitas tinham sido derrotados pelo exército de Joabe. Naquela parte do mundo, normalmente as guerras não eram travadas durante o inverno, porque as chuvas e o frio dificultavam as viagens e as campanhas. Por isso, a batalha recomeçou na primavera. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais algumas batalhas. Este capítulo continua a descrever a guerra de Davi contra os amonitas que nós vimos no capítulo 19. Joabe partiu para conquistar Rabá, a cidade principal dos amonitas, mas Davi ficou em Jerusalém. O certo seria Davi estar na batalha, mas por algum motivo ele não foi. Nós vimos também que Joabe e o exército de valentes tiveram ampla vantagem contra os sírios e os amonitas, mas não obtiveram uma vitória decisiva. A vitória decisiva só veio quando Davi liderou a batalha contra os sírios. Então, tanto por costume quanto por experiência, Davi precisava estar na batalha, mas Davi acabou ficando em Jerusalém. E o resultado da permanência de Davi em Jerusalém era tão conhecido que o cronista não precisou registrar. Todos conheciam o episódio do adultério entre Davi e Batseba. E eu quero aqui abrir um parêntese para relembrar o quanto nós devemos ter cuidado com os momentos de ociosidade. É nessas horas que Satanás começa a colocar ideias mirabolantes na nossa cabeça e a despertar os desejos mais excêntricos no nosso coração. Se não temos uma agenda com tarefas suficiente para preencher os nossos dias com os nossos próprios assuntos, sempre haverá alguma coisa que se possa fazer pelos outros. Devemos vigiar e orar em dias de férias e sossego mais do que em outros momentos. E para quem tem um ministério na obra do Senhor, o cuidado deve ser redobrado, porque não há nada mais perigoso e sutil na vida de qualquer servo de Deus do que ele permanecer inativo quando os empreendimentos de Deus exigem que ele esteja nos campos de conflito. O cronista deixou de fora o relato do adultério de Davi com Batseba e o consequente assassinato do marido dela, porque sua intenção era exaltar a dinastia davídica. Ele não achou necessário registrar os problemas pessoais de Davi, pois não eram assuntos que se encaixavam no seu propósito. A princípio, Joabe sitiou a cidade de Rabá, enquanto Davi ficou em Jerusalém. O cronista omite o texto de 2 Samuel 12, no qual Joabe manda chamar Davi para vir até eles e tomar a frente na batalha final da conquista de Rabá, para que o rei pudesse receber o crédito pela tomada da cidade. Ao receber a mensagem, Davi reuniu o exército e foi para Rabá, e junto com Joabe lutou contra ela e a tomou. Esta batalha marcou a restauração de Davi após o seu pecado com Batseba. Ele voltou a fazer o que deveria ter feito o tempo todo: liderar Israel nas guerras e conquistas. Essa conquista também significava que Davi estava em vitória mais uma vez. Seu pecado não o condenou a uma vida de fracassos e derrotas. Houve castigo pelo pecado de Davi, mas isso não significava que sua vida estava arruinada, porque ele respondeu à repreensão do Senhor com confissão e arrependimento. Agostinho disse uma frase muito interessante: a queda de Davi deve colocar aqueles que não caíram em guarda e salvar do desespero aqueles que caíram. A coroa de Anum, rei de Amon, que pesava 34 quilos de ouro e pedras preciosas, foi tomada e colocada por um breve momento na cabeça de Davi. Naturalmente, era uma coroa simbólica. Ninguém conseguiria aguentar uma coroa tão pesada sobre sua cabeça por muito tempo. Só para você ter uma ideia, a coroa imperial usada pelos reis e rainhas da Inglaterra pesa menos do que 1,5 kg e eles consideram que ela é pesada. Enfim, a coroação foi um ato breve, mas oficial, indicando que Davi havia conquistado o território de Amon.
Além dessa magnífica coroa, muito despojo de todos os tipos foi tomado dos amonitas e trazidos para Jerusalém, onde seriam usados na construção posterior do templo. Davi derrotou vários povos distintos a fim de livrar o seu império de ataques estrangeiros e impor um período de estabilidade e de paz. Nessa atmosfera, seu filho Salomão, que o sucedeu no trono, foi capaz de levar Israel à sua época áurea, incluindo a edificação do templo para unificar a adoração em Jerusalém. O cronista, então, registra esses fatos justamente para mostrar o seu propósito mais amplo de como Davi preparou o caminho para o seu filho construir o templo. O restante do capítulo narra 3 vitórias sobre 3 gigantes filisteus, sendo que um deles era irmão de Golias. Só que dessa vez eles não enfrentaram Davi. Enfrentaram Sibecai, Elanã e Jonatas. Sibecai matou o gigante Sipai em uma guerra contra os filisteus. Elanã matou Lami, que era irmão do gigante Golias. E Jonatas matou um gigante que tinha uma característica bem peculiar. Ele tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Jonatas o matou porque ele insultou a nação de Israel. Esse registro serve para mostrar que em Israel tinha outros homens capazes de vencer gigantes além de Davi. É sempre bom lembrar que Deus continuará levantando líderes quando os líderes da geração anterior saírem de cena. O legado de Davi não está apenas no que ele realizou, mas também naqueles que ele deixou treinados e preparados para a vitória. Os triunfos de Davi foram significativos não apenas para ele, mas também para outros que aprenderam a vitória por meio de seus ensinamentos e dos seus exemplos. Assim também, nossa vitória atual não é apenas boa para nós agora, mas transmite algo importante para a próxima geração. A derrota desses gigantes é justamente creditada também a Davi, porque ele teve um papel importante nisso por meio do seu exemplo, sua orientação e sua influência. E no próximo capítulo nós vamos ver o dia em que Davi desagradou profundamente a Deus, e Deus ofereceu 3 opções de castigo para que ele escolhesse um deles. É amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.